Boa noite! Vou tentar de novo. Boa noite! Agora sim. Se coloque em pé, por favor. Vamos começar esse tempo de adoração nesse dia tão especial. A notícia boa é: o pregador veio. Vai ser bênção em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos, chegar diante do Senhor. Muitos vieram direto do trabalho, muitos vieram direto das correrias aí do dia a dia. Então eu quero te aconselhar agora a fechar os teus olhos. Se conecta com o Senhor nesse dia, nesse momento. As crianças, o pessoal do serviço já pode mandar direto lá para cima a partir de agora. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós queremos convidar o Senhor nessa noite. Queremos dar toda a liberdade do Senhor nesse lugar, para que tudo que o Senhor tem planejado fazer seja feito, Deus. Não para vergonha de qualquer um de nós, mas para vergonha do inimigo, diante de quem é o Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que liberta, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, nós cremos que o Senhor é o Deus que dá liberdade no meio de tanta opressão, de tanto pecado. É o Senhor que nos leva a viver, Deus, coisas inimagináveis. E é no Senhor que nós estamos hoje aqui. É pelo Senhor que nós viveremos o que viveremos hoje nesse lugar. E nós queremos declarar que o Senhor tem total liberdade para fazer o que o Senhor desejar fazer nesse lugar, contra o inimigo das nossas almas. O Senhor é sempre o vencedor, e nós com o Senhor somos mais do que vencedores. Nós declaramos isso com a nossa voz, declaramos isso com a nossa vida, com a nossa fé, e que o Senhor nos leve a viver esse lugar em nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor, comece a levantar a sua voz em adoração a Ele. Não se acanhe, não tenha vergonha, querido. Essa noite é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de muito que o Senhor ainda tem para derramar sobre essa casa, sobre essa igreja. E se você está aqui hoje é porque o Senhor tem algo a fazer contigo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Erga a sua voz, erga a sua voz, erga a sua voz. Vamos dizer liberdade. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Ele reina, Ele reina. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Vamos do início, onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Somente aqueles que têm fome, declarem. Você que tem fome, seja livre. E aqueles que têm sede, você que está cansado, seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos
somos livres. Jesus, diga esse nome. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu. De lá vem o nosso socorro, e seja livre. Olhe de novo, olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre, livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Ele reina. Erga sua mão e diga: Jesus reina nesse lugar, com misericórdia, fluindo sobre nós. Sejamos livres, somos livres. Já podemos ver cadeias quebrando, já podemos ver cadeias quebrando. Peça ao Senhor que os seus ouvidos sejam abertos nessa noite, para que você ouça o mundo espiritual em movimento, querido. Porque o Rei está nesse lugar, o Rei está nesse lugar, aquele que venceu a morte e ressuscitou e nos traz remissão e nos redime do pecado. Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar, a presença do Senhor está nesse lugar. Se você deseja, se você anseia viver essa presença, erga sua voz, diga em voz alta, nós desejamos viver essa liberdade, Senhor. Nós desejamos viver essa liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos os nossos ouvidos, a nossa vida, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor nos preencha, em o nome de Jesus. Vem e faz morada, vem e faz morada em nosso meio, oh Espírito Santo de Deus. Eu sou livre, eu sou livre, Liberdade está nesse lugar. Diga alto. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Mais uma vez, Jesus reina. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo
sobre nós, somos livres, somos livres, sim, somos livres, somos livres. Nós tomamos posse da sua palavra que diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E nós estamos aqui para batalhar com o Senhor. Aleluias. Lutamos com armas de fé, e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, Ele é. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei. Declare isso. Muralhas vão estremecer. Aleluia. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome, ele vem como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome
como um trovão, diga! Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso. Que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos. Adore a Ele. Erga sua voz e diga: Ele é grande, Ele é poderoso, poderoso. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo, diga, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, como um leão Ele vem, rugindo Ele vem, estremece sua noiva, como um trovão Ele vem, das nuvens Ele vem, estremece sua igreja, como um leão Ele vem, rugindo Ele vem, estremece sua noiva, como um trovão Ele vem, nas nuvens Ele vem, estremece sua igreja. Diga vitorioso mais uma vez. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Nós erguemos o seu nome, Jesus, no mais alto lugar. Seja adorado, seja engrandecido. Sim, sim, toma o seu lugar, toma o seu lugar, toma o seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Ele está aqui, aleluias, aleluias. Você pode se assentar, querido, mas não saia desse lugar, em nome de Jesus. Olá. Sempre, né? O técnico tem que derrubar o pastor, né?
Mas eu amo você. Você está feliz? Diga amém. Amém. Glória a Deus, estamos muito felizes de estar aqui juntos hoje, poder receber o pastor Getúlio. Ele é o homem da história que eu contei. Ele falou assim, poxa, você assustou as pessoas. Não, aqui o povo é corajoso, destemido. Mas nós estamos felizes. O pastor Getúlio tem um ministério, ele vai falar um pouco mais aqui, contar um pouquinho do ministério dele, de mais de 30 anos ministrando cura interior, libertação. Nós o conhecemos aí há um pouco mais de 20 e temos visto os frutos desse ministério na nossa nação, fora dela também. O pastor trouxe os seus materiais, tem 3 títulos de livro que estarão lá na AMA Store. Ao final você pode procurar, eu encorajo você. Eu lembro de algo que eu ouvi do pastor Getúlio nesses 20 anos aí, quando ele resumiu batalha espiritual em dois pilares. Se ele tiver mais algum pilar depois disso, ele que acrescente aqui na mensagem. Mas ele falou 2 pilares da batalha espiritual: saber quem é o Senhor e saber quem é você em Deus. E aquilo marcou a minha vida, desmistificou muita coisa e Deus tem nos sustentado nesse tempo. Então abra o seu coração, a palavra que ele ministra é uma palavra de grande instrução também, né? Às vezes as pessoas ouvem assim, ministério de libertação, né? E ficam imaginando coisas, mas é uma palavra de edificação, de bênção. Abra o seu coração, fique atento com aquilo que Deus irá falar com você. Quero chamá-lo aqui. Aplauda ao Senhor. Pastor Getúlio já ministrou muito aqui nesse púlpito e está de volta a casa. Querido, muito obrigado por atender o nosso convite e por estar conosco aqui. É bom recebê-lo, é bom estar contigo, viver o que o Senhor está fazendo nessa etapa também, nessa estação da sua vida. Deus abençoe. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, queridos, graça e paz. Maravilha estar aqui de novo, depois de quantos anos? 14? Já que vocês estão aqui? Não, né? 4 anos. Que bom, que bom. Já ministrei muito aqui quando era alcance. Amados, sempre quando eu viajo, minha esposa, sempre quando eu vou ministrar fora, minha esposa costuma estar comigo, mas nós chegamos ontem de viagem e ela está fazendo pós-graduação em psicologia e hoje tem aula. E aí, por isso que ela não pôde estar comigo aqui. Mas da próxima vez eu dou um jeito de trazer minha digníssima. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Irmãos, quando um pastor nos apresenta e fala que já tem mais de 20 anos, já dá para entender quantos anos eu tenho, né? Se já tem mais de 20 anos que eu trabalho com libertação, que ele me conhece, né? Puxa, esse cara já está pneu rodado, né? Um pouco, né? Eu sou, pode parecer estranho, mas eu me converti numa igreja presbiteriana, fiz seminário numa igreja presbiteriana, conheci minha esposa na igreja presbiteriana, lá eu me casei, fui pastor por 12 anos na igreja presbiteriana e hoje eu trabalho com libertação. E as pessoas perguntam, como? Digo, não sei, também não sei, né? Só sei que hoje eu trabalho com libertação. Já tem 33 anos que eu trabalho com libertação. Agora, dia 18 de outubro, eu vou fazer 39 anos de fé. Eu comecei a pastorear, a minha primeira igreja eu pastoreei aos 20 anos, já estou com 57, então tem já um pouco de história para contar a respeito principalmente de libertação. Já ministro muito fora do país. O ano passado nós passamos 2 meses na Europa. Não sei se vocês já ouviram falar da pastora Roseli, né? Eu acabei ministrando em quase todas as igrejas dela na Europa e foi uma bênção. Estou voltando para lá agora, mês que vem, para passar mais um mês com ela lá e ministrar nas igrejas dela. África, Canadá, já ministrei em muito lugar, em muitos países, igrejas nativas, né? Já ministrei em outros países, igrejas brasileiras, mas mais em igrejas nativas,
porque essa foi a minha oração. Eu sou o intercessor pela Europa. Há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, quando eu estive na Suécia para ministrar, numa igreja que foi inaugurada por Gunnar Wingren, o que trouxe a Assembleia de Deus para o Brasil. E lá eu vi uma situação que eu já tinha ido na África, Canadá, Camboja, mas a Europa me comoveu o coração, porque o casal que me hospedou e o casal de pastores, eu vi uma realidade muito diferente de tudo que a gente ouve falar. Eu vi pastores que foram debaixo de um chamado para poder continuar a igreja na Suécia, e só que morriam de trabalhar. Acordava muito cedo, saía para o trabalho e chegava tarde do trabalho, mal dava tempo de fazer uma refeição, tomar um banho, e já partia para a igreja, terminava o culto e saíam rápido, porque no outro dia tinham que estar no trabalho cedo. E à noite, lá a igreja era dividida entre suecos, outras nações, e alguns brasileiros também. E houve conversões de suecos. E na vinda, eu acabei perguntando para o pastor como que ele ia cuidar daqueles novos convertidos. Bom, na conversa, deu para entender que ele não estava cuidando nem da família dele, estava passando por momentos difíceis na família, não tinha tempo, e quanto mais da igreja. Então, eu voltei de lá com peso no meu coração. E eu voltei orando e compartilhando com meus amigos. Nós precisamos olhar para o primeiro mundo. Nós, até então, olhamos muito para países pobres. E a gente investe, a Igreja Evangélica Brasileira investe dinheiro mesmo em países pobres. Mas, paralelo a isso, a gente esqueceu os países ricos. E outras idas minhas na Europa, eu vi um povo que havia colocado o cristianismo como um momento da história, lá atrás, nós não precisamos mais disso aqui, um povo extremamente racionalista, humanista, mas o índice de suicídio muito grande, depressão, e eu voltei de lá assim com meu coração quebrado. Eu digo, vou mover a igreja brasileira, onde eu for, vou falar da necessidade de mandarmos homens e mulheres aliançados com Deus para a Europa, para poder plantar a igreja na Europa. E eu cheguei falando algo que até assustou alguns pastores, porque eu disse, olha, eu entendo que quando a gente falava, isso eu estou falando há anos atrás, falava, olha, eu quero fazer missões, aonde? Na Europa. Ah, já sei o que você quer. Eu sei qual é a sua missão. Então a gente tinha vergonha, mesmo que tivesse o chamado, a gente tinha vergonha, porque missionário é na África, não na Europa. Mas eu voltei de lá decidido a contrariar isso tudo. E eu falei não, e comecei a pregar e fazer apelo. Se você tem chamado de missões para a Europa, por favor, não abra mão do seu chamado e se levante, e se Deus te mandar, vai. Agora, vá preparado, porque os pastores mais bem-sucedidos da Europa, hoje, são pastores que tiveram tempo de jejuar e orar, que planejaram bem, que estavam bem amparados pela igreja brasileira, não tinham que morrer de trabalhar, mas iam para a oração, iam para o jejum. Um amigo meu, que hoje para mim é uma referência na Alemanha, ele foi e ficou 2 anos na Alemanha sem plantar igreja. Ele levou uma equipe com ele, e ele se reuniu a sós e oraram por 2 anos pedindo estratégia de Deus para abrir igreja na Alemanha. Eles queriam trabalhar com alemães, e eles insistiram com isso. Hoje ele tem 3 igrejas. Stuttgart, que está se levantando agora, mas tem uma igreja em Essen, só de alemão, 120 alemães convertidos, irmãos, é impressionante. Eu voltei maravilhado. Se houve uma ferida na Suécia, houve uma cura na Alemanha, porque, queridos, a informação que me deram quando eu fui para lá a primeira vez foi, se prepara, porque lá nada que acontece aqui acontece lá. Você não vai ver alemão caído no chão endemoniado. Bom, menos mal.
menos mal, né? Para mim, há 33 anos, alguém falar que não vai ter endemoniado, se alguém acha que eu vou ficar triste, eu vou ficar alegre, né? E outra coisa, alemão é muito difícil de se converter. Foi essa a informação, e eu fui armado. Irmãos, em Essen, quando os alemães começaram a adorar, parece que o céu veio. Assim, foi algo muito claro. Parece que você podia tocar na unção, eles adorando e chorando. Como não pode filmar, eu coloquei o meu celular para gravar a unção na adoração, porque eu trouxe isso para o Brasil, e muitos momentos de orações meu aqui no Brasil foi ouvindo a adoração deles. Assim, foi tremendo. E antes de eu terminar o apelo, que eu já tinha pregado, estava fazendo o apelo, já tinha alemão na frente chorando, aceitando Jesus. E a minha alegria durou pouco, porque na hora que o pastor disse, olha, agora o culto está terminado, e só que o pastor Getúlio, ele ora e ele põe as mãos, e quando ele põe as mãos acontecem umas coisas estranhas. Então, se vocês quiserem ficar, literalmente, quem traduziu para mim, traduziu assim, né? Se vocês quiserem ficar, vocês estão por conta e risco. Só que o povo ficou, ninguém foi embora. E na hora que a gente foi orar, irmãos, foi power, muito alemão endemoniado, alguns nem a gente colocava a mão, já caía, e assim, demônios são demônios em qualquer cultura. E a forma como eles saem, desde Jesus, eles saem gritando e se convulsionando, do mesmo jeito que acontecia lá atrás. Sim, eu fiquei maravilhado, voltei outras vezes na Alemanha para ministrar, e como que o vazio que eles encontraram no humanismo, no existencialismo, no racionalismo, eles começaram a gritar pelo cristianismo do passado. Só que não um cristianismo só de teologias e conceitos. As igrejas que eu vi crescer são igrejas que se movem muito em poder e em oração. Por exemplo, um casal de empresário na Alemanha, foi muito impactante. Não sei nem por que eu estou compartilhando isso com vocês, na verdade, mas Deus tem um propósito aí, segura aí. Um casal veio receber oração, e quando eu pus a mão na cabeça dos dois, a mulher caiu endemoniada. E ele ficou olhando para aquilo, olhando. Depois que eu ministrei na vida daquela mulher que foi embora, o bicho, ele chegou e falou com o pastor, falou, olha, eu achava que tudo isso era encenação, que isso era contratado. Ele via na televisão, que os pastores contratavam pessoas para fazer isso, mas foi a minha mulher que caiu, né? E a gente nunca viu esse homem. Então aquilo assim, algo simples, mas levou ele a crer no nome de Jesus. Para a gente muito simples, né? Eu acho que às vezes a gente está nadando de braçada aqui no oceano e não está dando valor, né? O outro foi também um empresário alemão que estava com a família dele, o pai dele, e na hora que eu coloquei a mão na cabeça do pai dele, o Espírito Santo me disse, eu vou recolher ele até o final do ano. Avisa para o filho dele, porque não há esse relacionamento de pai e filho que a gente tem aqui, de brincar, sorrir e, sei lá, viajar junto, fazer bagunça com os filhos, eu não vi muito lá, né? Então, o Espírito Santo me disse, fala para o filho dele fazer todos os mimos do pai esse ano. Viaja, tudo. Aí eu chamei esse alemão com a esposa, a família toda, e disse, meu amigão, Deus vai levar teu pai até o final do ano. É uma boa notícia? Não é uma boa notícia. Desculpa, irmãos, eu não falei assim do jeito que eu estou falando. Ou eu acho que o pastor Uli, ele veio, meio que costurou o que eu estava falando para não ser tão duro, né? E eu disse, faça todos os mimos do seu pai, porque Deus está recolhendo ele. Eu falei isso em março, quando foi em outubro, o pai dele faleceu. E aí, isso fez com que os alemães crescem nos dons. Puxa, mas por que a gente não está tendo isso aqui? Né? Não há argumento contra milagre, né, irmãos? Não há argumento contra o sobrenatural. Isso me deixa feliz
em saber que os pastores de vocês estão nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos está na mira de muitos homens e mulheres sérios do mundo inteiro. Homens e mulheres do mundo inteiro está tendo um testemunho do Espírito Santo. A igreja nos Estados Unidos precisa renascer. Então, Deus já está movendo o coração de muitos estrategistas no evangelismo para poder entrar nos Estados Unidos, não para abrir mais uma igreja, mas para levar avivamento com coerência. Avivamento, não avivamento sem conhecimento bíblico, né? Mas levar isso que a gente tem muito aqui. Então estejam aí na retaguarda do pastor, da pastora, entendam que não é só questão de luxo, né? Eu falo isso com muita clareza, eu não preciso sair do Brasil para ser um cara bem-sucedido, eu tenho tudo que um homem precisa para ser bem-sucedido no Brasil. Então, de repente, se Deus me manda para um país desse, eu falo, vou, mas eu vou como uma oferta de sacrifício ao Senhor, porque com 57 anos, se abrir mão de uma cultura, né, eu fiz missões transculturais e a palavra dura para mim foi, para a missão dar certo, você tem que abrir mão da sua identidade. Esqueça quem você foi, esqueça tudo. Você tem que amar a cultura local. Ame a comida deles, ame o jeito deles de se relacionar. Você jamais vai plantar uma igreja falando mal da cultura local. Então imagina o nível de sacrifício que a sair mão do seu país, onde já está tudo, principalmente vocês aqui do sul, já está tudo escritinho, até a cor do caixão, né, que está tudo plano de funerário já está pago, tudo. Né, aqui vocês são muito organizados, né? Para ir para um país que você não gosta da comida deles, não gosta do jeito que eles se relacionam, e chega lá, Deus fala, ame eles. E eu me lembro até hoje que o texto da aula que o professor usou para falar sobre missões transculturais foi, e o verbo se fez carne. Ele diz, e Deus abriu mão da cultura do céu para se fazer carne. Ele amou o homem e amou a cultura, ele amou o local, e aí deu certo. Você não adianta pensar em missões dizendo, eu amo o Brasil e nenhum outro país é tão bom quanto o meu país. Acaba você não se dando bem. Mesmo uma mentalidade mais medíocre, que pode pensar que ou o pastor Marcelo ou a pastora Ana saíram daqui em busca de uma vida mais confortável, ou algum outro que vai ser mandado ou para a Europa, ou para um país rico, ele está indo, alguns podem pensar, ele está indo porque lá o IDH de lá é muito alto. Irmãos, nada compensa você sair do seu país, do lugar onde você construiu sua vida, para dar sua vida para outra nação, a não ser o amor pelo Evangelho. O amor pelo Evangelho. Que Deus abençoe e levante outros Marcelos e outras Anas que poderiam estar aqui confortável, mas que decidiram abrir mão de tudo isso aqui para poder estar em outro país. E que Deus te levante. Se você tem chamada para a Europa, não tenha vergonha de dizer, eu quero ir, eu vou. Abrir mão de tudo e dizer, eu vou. Né? Nós mandamos agora, semana passada, um casal de pastores para a Alemanha, e há uns 10 anos atrás eu fui pregar em Joinville, e esse cara teve um sonho na hora que eu estava, não na hora que eu estava pregando, na noite, porque dormir na minha pregação é um desaforo, né? Mas ele teve um sonho à noite, que ele estava deitado no chão, e eu mostrava várias bandeiras para ele, mas eu pegava a bandeira da Alemanha e cobria ele com a bandeira da Alemanha, e nisso ele entendeu a chamada. Eu acho que aí, mais ou menos uns 8 anos depois, agora ele está na Alemanha. Ele recebeu o convite de 3 igrejas alemãs, e ele foi para escolher uma das 3. Então, se você tem chamado para o primeiro mundo, não tenha vergonha, não tenha vergonha. O texto que Deus usou para mover meu coração para isso foi: há uma peste que se propaga nas trevas, e há uma mortandade que assola ao meio-dia. E Deus me disse, há sim endemoniamento no meio da pobreza, mas há morte também, há mortandade em plena luz da intelectualidade, da riqueza. Então nós precisamos atentar muito para isso, ok?
Não estou desmerecendo missões em países pobres, em países primeiro mundo, terceiro mundo. Mas se o seu chamado é primeiro mundo, não mate esse chamado dentro de você. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 13. Eu quero nessa noite deixar aqui 3 observações do texto que eu vou ler antes da gente orar por vocês. Amados, eu tenho 5 livros escritos, comigo aqui infelizmente eu só tenho 3 títulos. Meus livros são todos livros de leitura rápida. Por exemplo, eu pego esses 2, com mais um que não está aqui, eu tenho um sonho, e eu podia ter feito um só livro. Mas por saber da dificuldade que a Igreja Evangélica Brasileira tem de ler, eu fiz isso aqui. Então você, como Venci Antes da Batalha, foi meu primeiro livro. Você vai ler esse livro aqui em 40 minutos. Se for muito lento na leitura, em 40 minutos, literalmente. Aqui eu falo sobre 4 armadilhas que o diabo colocou na vida de Davi antes de enfrentar o gigante, o filisteu. Quem comprou o ingresso para ver a luta do século do UFC, Davi versus Golias, ficou decepcionado, porque não teve briga. Quando Davi chega para ver aquele gigante, ele já tinha ganhado aquela batalha, foi antes. Ele passa por 4 situações que tentam minar Davi antes dele chegar na frente daquele gigante. Quando ele chega, foi só uma pedrada e colocar a cabeça em ordem, uma pedrada e venceu. Só que essas armadilhas eu coloco aqui, são muito atuais, irmãos. Parece coincidência ser tão atual na nossa vida. Está aqui. Uma dessas armadilhas, eu costumo dizer, eu dou um feedback, é o roubo da sua identidade. Tá? Esse livro vai te abençoar muito. Trocando a ansiedade pelo descanso. Eu sei que não tem nenhum ansioso aqui. Basta você olhar a unha da pessoa que está do seu lado, tem uns que nem unha tem mais. Não, irmãos, eu não sou psicólogo, eu não tenho autoridade para falar da ansiedade do ponto de vista psicológico. Aqui eu faço da ansiedade sinônimo de preocupação excessiva. Tá? E aqui eu dou uma fórmula que me foi muito útil sobre oração. Quando eu estava fazendo seminário, nós recebemos um pastor da Coreia do Sul que veio falar para a nossa turma. Coreano, fala brigando com a gente o tempo inteiro, né? Mas com a tradução, o tradutor ameniza. Mas ele falou algo que me motivou. Ele disse: crente que não ora 4 horas por dia não vale uma moeda furada. Eu, com a minha mente matemática, eu fiquei olhando para ele e falei: puxa, e quem não ora 2? Meia moeda furada. E quem não ora 1? Bom, eu cheguei à conclusão que eu não valia o furo da moeda furada, literalmente. E eu cheguei em casa indignado, e eu falei para minha esposa, eu falei: olha, Elda, a partir de hoje eu vou tirar 2 horas de oração todo dia. Quero nem saber. Vou me trancar no quarto ali, mesmo se eu pedir socorro, você não me deixa ali. E eu entrava e ficava lá. Irmãos, em 15 minutos eu falava tudo que eu tinha para falar com Deus. O que eu fazia em 1h45? Enchia linguiça, irmãos. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu acho que teve um momento que Deus chegou e falou: Getúlio, você está liberado do seu voto. Eu disse: graças a Deus e glória a Deus. Dificuldade de rotina na oração. E Deus me deu uma palavra muito forte. E isso moveu minha vida com respeito à intimidade com Deus. Ele vai ser bênção na sua vida. E por último, o que você sabe sobre libertação? Esse é o meu legado para a Igreja Evangélica Brasileira. Não só esse, vai sair mais uns 4 ou 5 livros nessa área, onde eu deixo aqui experiências. Aqui eu conto uma guerra que eu tive na África, numa região por nome de Mpumalanga, contra um principado. Começo contando essa história e vou passando princípios que vai ser útil para você no seu dia a dia. Ok? Ajude o guerreiro lá a manter o emprego, porque se ele... esse aqui, né, ele tem que bater uma cota. Se ele não bater, ele vai ser demitido, tá? Então ajude o irmão a manter o emprego.
Vamos lá, queridos. Capítulo 13 de Lucas, verso 11 em diante. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa por 18 anos? Amém. Eu quero fazer 3 observações aqui nesse texto para vocês. Jesus entra na sinagoga e ele se depara com uma mulher. Outros textos, não em Lucas, Marcos, por exemplo, diz que Jesus viu nela um espírito de enfermidade. A primeira observação que eu quero fazer para uma igreja que quer viver o propósito de Deus e quer viver uma vida de bênção é necessidade de sensibilidade espiritual. Necessidade de sensibilidade espiritual para entender se o que está acontecendo comigo é natural ou é espiritual. Definir o que está acontecendo comigo, definir contra quem eu estou lutando, vai encurtar o caminho para a vitória. Porque se eu não sei contra quem eu estou lutando, eu vou dar tiro a esmos. Muito esforço e pouco resultado. Se você leu A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele fala sobre a importância de conhecer o teu inimigo e conhecer você mesmo. Mas não é a frase só dele. Essa frase é de Agostinho, que fala sobre conhecer você mesmo e conhecer Deus. Então, muitas vezes, a igreja vive meio que extremo. No passado, tudo era espiritual. Tudo. E parece que hoje, tudo é natural. A gente vive assim, meio que radicalizando. Né? A gente teve no passado, meio obscuro, onde até ir no médico era pecado, porque era incredulidade sua, você estava doente por causa de pecado teu. Então tudo de fato era espiritual. Agora meio que parece que hoje a gente está levando tudo muito no natural. Nós queremos resolver de formas naturais aquilo que é espiritual. Então há a necessidade de um equilíbrio nisso. Por quê? Se você julga uma coisa natural, você não vai usar armas espirituais. Se você julga algo 100% espiritual, você está excluindo qualquer outra opção que você poderia ter de um diálogo. Vou tentar simplificar. É aquela mulher que fala para mim assim: pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa, porque meu marido está com capeta no couro, pastor. Quero que o senhor vá lá, porque eu não aguento aquele homem endemoniado mais. E numa visita pastoral, você vai lá e você nota que o demônio que está perturbando aquele homem é a mulher. Acabou aquela jantinha gostosa. Eu estou falando de jantinha, não sei se vocês têm esse hábito, né? Acabou a comidinha gostosa, acabou o perfume, acabou a chapinha, acabou o esticamento do cabelo. Quem fala sobre isso é o Cláudio Duarte, né? Ele diz: a mulher vai dormir com camisa do deputado, e meio que tira o ânimo do cara, né? Outras vezes é o próprio marido que procura a gente e diz: pastor, eu não sei se o capeta está nela ou ela está no capeta, vai lá
E resolve, quando você chega lá, você descobre a mesma coisa. O capeta que está perturbando essa mulher é o marido. Acabou o romantismo, acabou o house, acabou o perfumezinho, acabou tudo. O cara virou um bicho dentro de casa, entendeu? O cara não toma banho para dormir, o cara é mal educado, ele é estúpido. Acabou flores, acabou jantar romântico, acabou tudo. Pô, irmão, você nem disse que ama sua mulher. Ela sabe que eu amo ela. Sabe que eu amo ela, né? E não falta nada lá em casa. Lá tem comida. É como se a mulher tivesse casado com ele porque estava passando fome. Então, se ele pôr comida, é o suficiente. Aí sim, não dá para... Vamos fazer uns ajustes aqui que a gente exorciza os capetas desse casamento. Mas, por outro lado, às vezes tem demônios agindo literalmente para destruir um casamento, e o casal está tentando resolver com diálogo, procurando a culpa, de quem é a culpa. Não, a culpa pelo nosso casamento estar assim é sua, não, a culpa é a sua. E eles ficam se digladiando, e do lado de trás está demônios achando graça de um casamento que está sendo destruído por ação de demônios. Então há uma necessidade de ter sensibilidade espiritual para definir isso. Jesus olha nessa mulher e ele vê claramente que havia nela um espírito de enfermidade, é um demônio que estava causando aquela doença. Há alguns anos atrás eu estava ministrando numa igreja batista em Minas Gerais, e quando terminou o culto, muito cansativo o culto, quando terminou o culto, um rapaz me trouxe uma senhorinha bem de idade, talvez de seus 80 e poucos anos, a avó dele, e ele disse para mim, o culto estava sendo na terça-feira, ele disse: pastor, minha avó está com um tumor, e ela vai, quinta-feira agora, ela vai submeter uma cirurgia para tirar esse tumor. O senhor poderia orar para que corra tudo bem, para que abençoe os médicos? É claro. Quando eu pus a mão na cabeça da vozinha para orar pelos médicos, irmãos, ela ficou endemoniada. Ficou endemoniada mesmo. E aquele demônio me disse uma coisa, ele disse: eu estou colocando essa doença nela. Eles já tiraram de vários lugares, mas eu coloco em outro. Ter sensibilidade espiritual para saber contra quem você está lutando, escute bem, vai encurtar o caminho para você. Vai encurtar o caminho, vai poupar você de muitos constrangimentos. Segunda observação, eu estou indo rápido por causa do horário, tá, irmãos? Segunda observação que eu quero fazer dentro desse texto: se você quer viver o sobrenatural, segunda observação, deixa Deus ser Deus. Como o rabino, o príncipe da sinagoga, se levanta para poder massacrar uma mulher que estava endemoniada há 18 anos. E ele diz: há todos os outros dias que vocês podem vir aqui para ser curada, mas não hoje. Pedir para uma mulher que está doente há 18 anos para voltar amanhã, Jesus repreende duramente os príncipes da sinagoga. Por que eu preciso deixar Deus ser Deus? Porque às vezes eu estou tão cheio de preconceitos a respeito de Deus. Deus faz isso, Deus não faz isso, eu acho que Deus faz isso, eu acho que Deus não age assim. Eu fui pregar na igreja batista do Espírito Santo, do pastor Brito, e no dia também estava havendo uma conclusão de curso, eu estava fazendo... PhD em Deus, se eu não me engano, alguma coisa assim, e um deles é um advogado amigo meu, que hoje é pastor. Quando ele passou por mim, o culto estava rolando, terminou, e ele passou, e eu disse: e aí, dissecaram o defunto? Ele falou: que defunto? Eu falei: para ser PhD em Deus, tem que abrir ele, irmão. Tem que abrir e ver tudo que está dentro. Esse negócio é mais profundo do que o bacharelado em teologia. É interessante como nós queremos que um Deus que não teve nem início nem fim venha caber aqui dentro, caber dentro dos meus conceitos. Nós não podemos esquecer que o que levou os judeus a rejeitarem o Messias foram preconceitos. Eles já tinham, irmãos, conceitos formados de como ele viria, principalmente os fariseus. Por que porta ele entraria? Que canção nós vamos cantar?
o que ele vai fazer. Como ele vai vir com um grande exército para nos libertar do poderio romano, e aquela pergunta de Pedro no início do livro de Atos, né? Como ele vai vir restaurar a glória de Israel, e nós vamos voltar a ser aquela antiga potência. Decepção deles, porque entra pela porta que havia escolhido para o grande general entrar, entra um filho de carpinteiro, e o exército que o seguia era o quê? Era um cego que foi curado, um morto que foi ressuscitado, era só gente de elite, de batalha, irmãos. E outro, eles iam usando o cântico que era preparado para o Messias. E os fariseus disseram, não, não é esse. Não é esse. E deixaram passar o tempo da visitação. E deixaram passar, e o Deus que eles tanto adoravam, se fez carne, veio como prometido, mas o preconceito deles não deixou com que eles vissem o próprio Deus que andou no meio deles. Quantos que não estão aqui, que com certeza não tomaram a decisão com Jesus antes, porque estava cheio de preconceito a respeito de igreja evangélica, a respeito de pastor, a respeito de crente. E o pior é que muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente está firme na fé, e eu quero que Deus se enquadre no meu sistema. Ele tem que se enquadrar aqui, ó. Ele não pode fazer nada diferente do que está aqui. E a gente se enche do porquê Deus. Deus pede algo, eu digo, mas por que o Senhor está pedindo? Manda quem pode, irmãos, e obedece quem tem juízo. Talvez essa seja uma das diferenças grandes nossa para o povo da feitiçaria, macumba, eu não sei como vocês chamam aqui, mas eu me lembro, com 16 anos, eu trabalhava no mercado e eu frequentava um terreiro de macumba, de um cara, esse era endemoniado mesmo, de carteirinha, o bicho era encapetado, e apesar dele ter o nome das entidades e tudo, para mim, ele sabia que estava servindo Satanás, eu tenho essa impressão. Mas um dia ele foi no mercado onde eu trabalhava e conversa vai, conversa vem, ele estava com uma barra da calça, essa aqui dobrada e com sandália havaiana. Essa barra da calça estava desdobrada e descalço. E eu fiquei olhando para aquilo e eu perguntei, por que o senhor está usando a roupa assim? Ele falou, porque o orixá pediu. Eu falei, mas por quê? Ele disse, não tem explicação, ele só pede e a gente obedece. É engraçado que a gente vem para dentro da igreja e tudo que Deus fala com a gente, eu quero saber por que Ele está falando. Não cabe. Tem coisa que não é que Ele não fala porque Ele não quer falar, é porque eu não vou entender mesmo. Eu não vou entender. Então o que me cabe é obedecer. Então eu tenho que tomar muito cuidado antes de dizer, não, eu acho que isso aqui não é de Deus. Quando eu morava em Brasília, eu estava vindo aqui para Curitiba, já com a agenda toda feita, passagem comprada antecipada, e eu cheguei no aeroporto de Brasília, e a menina que me atendeu do check-in olhou para mim e disse, olha moça, esse voo deu overbook, o senhor não vai poder ir nesse voo. Irmão, na hora, eu fiquei indignado, gospel, porque quando termina com gospel é tudo santo, né? Eu fiquei indignado gospel, e eu disse, de jeito nenhum, está comprada, está paga, eu vou nesse voo, e já comecei a bater em político, quem mora em Brasília, eles apanham sempre apanharam, né? E aí eu disse, olha, você vai me fazer um favor, está sendo transmitido? Não, né? Você vai me fazer um favor, você vai tirar o vagabundo desse político que está na minha cadeira, porque eu vou nesse voo. E já afastei para trás, está amarrado, capeta, em nome de Jesus. Arrumei até advogado, eu falei para a menina, falei, olha, se você não desocupar esse lugar, eu vou chamar meu advogado, vou processar essa empresa. Chama a supervisora desse trem aqui, que eu quero azedar com alguém. E aí chamou a supervisora, essa chegou com mais cuidado, disse, olha moço, deixa eu te falar, esse voo de fato deu overbook, já saiu lotado de lá, mas a empresa, para compensar o senhor está saindo daqui 20 minutos depois desse voo, vocês vão chegar praticamente no mesmo horário em Curitiba, e para compensar, a gente está dando para o senhor o voo de volta. O senhor pede Deus.
mas não era do diabo agora mesmo, e agora já. Como é que muda do diabo para Deus e de Deus para o diabo assim? Essa nossa a pressa em ficar batendo o martelo e dizer, não, Deus não faz isso. Como? Está sendo julgado Jesus, e um fariseu, sumo sacerdote, se levanta e diz, mas não é necessário que um morra em favor de muitos? E alguém chega, você ouviu o que você falou? Ele, o que eu falei? Não, mas Deus não faz isso, Deus não incorpora. Incorpora é capeta. Não sei, irmão, se ele incorporou, só sei que o sumo sacerdote profetizou. Não vou explicar o que Deus fez. Eu só aceito que foi de Deus aquela profecia. Provavelmente depois ele ganhou umas pedradas por ter falado aquilo. Mas o que eu preciso entender é que não dá para eu viver milagre para um Jesus que vai quebrando me perdoe falar em quebra de paradigmas com vocês, mas vai quebrando paradigma o tempo inteiro. Olha o ministério de cura de Jesus. Para um, ele só diz, vai porque a tua fé te salvou. Pronto, o cara foi curado. Para outro, ele põe a mão. Para outro, ele toca na língua dele, na saliva, toca na saliva do cara. Para outro, ele passa barro com saliva no olho. Ele vai fazendo de formas que não dá para você criar um padrão. Dizer, puxa, então quer dizer que cura assim. Vamos pegar o Kennedy Hagin, né? Quem é fã do Kennedy Hagin aqui, um livro dele, muito antigo, acho que é O Poder do Sangue, alguma coisa assim, ele fala sobre como ele começou o ministério de cura. Ele orava por cura há muitos anos, pelo dom de cura. E um dia Deus chegou para ele e falou, estou te dando o dom de cura, a partir de hoje, você vai se mover em cura. Poucos dias depois, ele tocou a trombeta na cidade dele e convocou a cidade para uma reunião de cura, num ginásio. E o povo foi. E ele estava lá. Fizeram o período de louvor, ele pregou, agora vamos orar por cura. Você que está enfermo pode vir aqui, o povo veio. Quem estava na frente era uma surda, uma pessoa com deficiência auditiva, não surda. E quando ele pôs a mão para orar por essa mulher, o Espírito Santo disse para ele, dá um telefone nela. Você sabe o que é o telefone, né? E ele disse, nunca que eu vou dar um telefone nessa mulher. Ele conta no livro que foi uma briga com ele e o Espírito Santo. Ele orou pela mulher, falou, pode sentar. E a mulher foi até metade do ginásio, aí voltou, olhou para ele, vazou sangue e pôs. Então é assim que cura surdo, né? É porque a gente quer um padrão para pisar firme. E o mundo espiritual não é como o resultado de uma soma matemática. Nem sempre o que aconteceu aqui, por uma ação minha aqui, vai acontecer lá. Eu preciso estar muito aberto e eu sei que quando a gente fala não se norteie por alguns paradigmas no mundo espiritual. Porque dizer Deus não faz isso é do diabo, pode amanhã colocar você em maus caminhos. Deixa em caminhos difíceis. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer, irmãos. Você está orando pela conversão do seu marido? Estou, pastor. Eu estou orando para ele vir aqui na igreja. Irmão, vai que esse cara vai se converter numa surra que ele vai ganhar de bandido aí na rua, que vão quebrar, moer ele no pau, e na hora que ele estiver morrendo, ele vai lembrar de você, falar, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. E vai chegar em casa todo machucado, dizendo, a partir de hoje eu ando com o Senhor. E você, puxa, eu não esperava que Deus amassasse o barro nesse nível aí de oleiro, né? Mas entender que Deus vai fazer, entenda, Ele vai fazer. Agora, da forma como Ele vai fazer, irmãos, só glorifica, né? Só glorifica, né? Deixa Deus ser Deus. Eu tive uma ovelhinha, me perdoe eu dar tantos exemplos, né? O cara se converteu, ele era líder do jogo do bicho ali naquele miolo de Brasília, ele tinha muito dinheiro, e outras coisas que ele mexia também, Factory, só que o nome não era tão bonito assim. E esse cara se converte, mas ele se converteu muito bravo, ele continuava um cara muito bravo, muito sisudo. Ele era alto, então ele se prestigiava da altura, e ele
colocava para moer em cima dos outros, mesmo crente. E um dia a esposa dele me ligou e disse: pastor, vem socorrer meu marido aqui no mercado. Eles estavam com 2 mercados. E quando eu cheguei lá, ele já era minha ovelha, eu vi ele todo machucado, indignado, e eu acalmei ele e tal, e depois eu fui falar com a esposa dele e disse: o que aconteceu? Ela falou: pastor, é o seguinte, ele contratou um açougueiro, só que de repente ele discutiu com esse açougueiro baixinho, e o açougueiro falou: quero minhas contas então. Que conta? Ele falou: que conta você está querendo? Bora, sai fora do meu mercado. O cara falou: paga meus direitos que eu saio. Não, não tem direito nenhum aqui não. Aí foi lá dentro do mercado, pegou um facão, de venda mesmo, bateu no balcão e disse: esse aqui é o seu direito, você vai querer? Aí o açougueiro saiu, e a esposa vendo tudo. O açougueiro saiu, só que de repente o açougueiro voltou, disse: não, não aceito, eu quero meus direitos. Ele pegou o facão, e a esposa dele disse: pastor, eu nunca vi aquilo. Aquele açougueiro, com o pé, ele desarmou meu marido, ainda bateu assim, ó, com o pé. O menino era professor de taekwondo, irmão. E ela comigo ali, ela falou: pastor, que entre nós. Mas foi muito bom, foi muito bom. Porque meu marido achava que podia bater em todo mundo, pastor, podia ser grosso com todo mundo. Disse: Deus tem seus caminhos, Deus tem seus caminhos. Tomara que Ele não te trate assim. Tomara que você obedeça só ouvindo, né? E por último, irmãos, quer viver reino? Eu estranho, eu tenho certeza que o Rabino também deve ter estranhado, quando Jesus faz uma pergunta. Ele diz: e não convinha soltar desta prisão esta que é filha de Abraão, a quem Satanás traz presa há 18 anos. Não combina essas duas coisas. Por quê? Toda promessa que Deus fez a Abraão era herança dessa mulher. Agora me explica como que uma mulher que é herdeira de aproximadamente 7.000 promessas consegue ficar endemoniada. Essa mulher estava mendigando, sentada em cima de um pote de ouro. O que eu não compreendo é como um crente que canta as canções que nós cantamos hoje, que lê Bíblia, que ouve mensagens como nós ouvimos hoje, se deixa escravizar por Satanás. Eu não consigo entender a ausência da noção de paternidade, ou a ausência da noção de conhecimento bíblico que muitos crentes têm, a ponto de Satanás brincar com a cara dele, e ele não reage como filho, ele não reage como quem conhece a Bíblia. Você sabe a Bíblia, você sabe das promessas de Deus para você, você já leu Jesus dizendo: eu estou dando autoridade para vocês sobre todo o poder do diabo. Não é sobre pouco. Jesus diz: eu estou dando autoridade para vocês sobre todo o poder do diabo. Como que alguém que é herdeiro de Deus, co-herdeiro ao lado de Cristo, se deixa ser vítima de Satanás? Me responda uma coisa: com que autoridade o diabo está fazendo o que está fazendo dentro da sua casa, sendo você filho de Deus? Não dá para compreender. Como que o diabo está pisando em você como se você fosse filho bastardo? A única resposta que eu posso dar para você é: ele está questionando sua filiação, e você está acreditando nos questionamentos dele, para apanhar calado do jeito que você está apanhando. Entenda bem, quando questionar a filiação, irmãos, quando o diabo consegue questionar se você nasceu de novo, e ele consegue colocar dúvida aí, pode acreditar, você vai pagar um preço muito caro, muito caro. E o que o diabo está usando para questionar se você nasceu de novo? Pecado. Eu não sei
o evangelho romântico que você recebeu, se alguém te disse que depois de crente você não iria pecar mais. E o diabo vai dizer assim: como que você canta lá na igreja que você nasceu de novo? Como que você canta na igreja que é nova criatura e está vendo pornografia aqui? Isso é mentiroso, porque você diz que nasceu de novo, mas você está comendo no coxo dos porcos, então você não é nova criatura. Como que você diz que nasceu de novo e está fazendo isso, está fazendo isso? E essa pessoa começa a aceitar essas sugestões, dizendo: eu acho que na verdade eu sou só um religioso. Espera aí, escute bem. Jesus diz: e não convinha soltar desta prisão esta que é filha de Abraão, a qual Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus, eu vou terminar agora, tá, querido? Jesus está dizendo uma coisa: o estado dessa mulher não interfere na filiação dessa mulher. Ela está sendo escravizada por Satanás, mas ela é filha de Abraão. O que você precisa entender é que, enquanto preso, eu não estou pregando aqui um evangelho permissivo, dizendo: bom, ouvindo isso você pode fazer o que você vai fazer. Não. Por quê? Porque a coisa que mais agride quem nasceu de novo é o pecado. Irmãos, o pecado que para mim no passado era algo que eu arrotava para os meus amigos, hoje me incomoda, me deixa triste. Por quê? Porque eu amo o Deus que eu sirvo e eu sei que o meu pecado entristece o coração dele. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez o testemunho mais evidente, mais verdadeiro de que você nasceu de novo é o incômodo que o pecado traz para você. Não deixe o diabo questionar sua filiação. Não deixe o diabo questionar e ficar colocando aí dúvida se você nasceu de novo. Por causa de pecado, não. Pecou, levanta. Em vez de ficar aí no vale da autocomiseração, se batendo: ó céus, ó terra, ó vida, ó azar. Aquele chicotinho filipino, que os filipinos usam para se flagelar. Porque tem crente que tem esse chicotinho em casa. Ele peca e ele fica ali no vale da autocobrança. Ele fica ali dizendo: eu não mereço mesmo, eu não mereço. Ele fica num poço de culpa por muito tempo. O inferno não se restringe. Quando você fica ali muito tempo no poço de culpa, o inferno vai se dilatando na sua vida. Não adianta, você pecou, você ficar: por que eu fiz isso, meu Deus? Eu amo tanto Jesus. Meu Deus, sai daí, crente, levanta, levanta. Tem óleo de unção e tem óleo de peroba. Usa o óleo de peroba, cara de pau. Tem que ir para a presença de Deus. Não adianta você ficar se punindo, achando que há expiação na punição. Não há expiação na punição. A autopunição só vai te afundar mais. Não há justiça, não há aperfeiçoamento na autopunição. Você tem que se levantar e procurar a Deus. Pequei. Pastor, mas Deus vai falar pela 1000ª vez. Não vai falar, porque ele diz: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Então não adianta você ficar aí dizendo: meu Deus, por que eu fiz isso? Como eu sou isso, como eu sou aquilo. Querido, o céu chama o teu nome. A nova natureza se inquieta pelo pecado. Mas isso não significa que nós não vamos cair, que nós não vamos pecar. E eu não posso aceitar que o diabo venha questionar se eu nasci de novo por causa do meu pecado. Uma coisa eu sei, irmãos: eu nasci de novo, eu sou nova criatura, e o meu nome está no livro da vida. E para terminar, presta atenção: se você pecou, você tem que dar satisfação para o Deus que morreu na cruz por você, e não para o diabo. Que história é essa de ficar pagando preço? Isso me assusta. Quando você peca, que o diabo chega e diz: olha, pecou. O apóstolo Paulo disse que quem semeia na carne, quem semeia vento,
Então agora você vai ter que colher, o diabo diz. Espera aí, olha quem está me acusando. De jeito nenhum. Eu não tenho satisfação para dar para o diabo. Eu não tenho. O problema é pagar o preço. A pergunta que eu te faço é: quanto que você está disposto a pagar e para quem você está pagando? Porque o diabo está fazendo uma agiotagem terrível nas costas de muito crente. Não, você está sofrendo assim porque é o preço. Você está vendo? Não deu o dízimo mês passado? Olha aí, tudo seu indo para o buraco. E você, não ora não, porque você pecou. Espera aí, irmãos, eu pequei. Mas o Deus que eu sirvo, Ele falou: eu vou restituir o que foi devorado, o que foi roubado para vocês. Você tem pai. Vocês estão me entendendo? Você tem um pai que te ama muito, muito. Que quando te chamou, sabia muito bem quem você era. Que quando te chamou, sabia de todas os tombos que você ia levar. Quando Deus te chamou, já sabia de tudo. Não é só dos tombos que você levou, não, é dos tombos que você vai levar ainda. Ele já sabe tudo. E Ele está dizendo para você: eu te amo, você é meu filho. Deus não tem vergonha de dar testemunho da sua filiação na frente de demônios, porque Ele te ama, independente do momento que você está vivendo. Então levanta, sacode a poeira. Em vez de ficar com aquela síndrome do filho pródigo: oh pai, já não sou digno de ser chamado. O pai não quer nem saber da oratória daquele menino. O pai corre, abraça esse menino, dá um beijo nele e já manda alguém, mata aquele bezerro mais gordo que tem lá, e hoje aqui nessa fazenda vai ter um arrasta-pé à noite aqui da melhor qualidade, porque quem eu pensei que estava perdido foi achado, quem eu pensei que estava morto está vivo. E o filho está ali: não, mas eu quero ser só como os teus jornaleiros. Eles: não, aliança no dedo, anel no dedo dele, sandália nos pés e roupa limpa. Ele é meu filho. A frase hoje, a frase célebre, né, hoje, é de um livro que eu li há muitos anos atrás. Depois que a gente faz 57, a gente não fala quanto tempo, a gente diz muitos anos, né? Mas o nome do livro é Dando a Volta por Cima, né? O autor diz assim: para de chorar o leite derramado e toma cuidado para não perder a vaca. Irmãos, que filosofia profunda é essa, né? Nossa, aí... Não, mas eu delirei na hora que eu li isso, né? Ele falou: tem muita gente ali chorando o leite que derramou, olha a vaca indo embora, pega a vaca que você tira o leite novo. Entendeu? Então você tem que parar de se autoflagelar achando que você vai crescer, de mostrar para Deus os motivos pelos quais você não tem explicação. Você caiu, não tem explicação, levanta e continua, porque o céu chama o teu nome. Você foi tocado pela eternidade. Irmão, jamais deixe o diabo questionar quem você é. E precisou, grita pelo nome dele, porque com certeza Ele vem em teu socorro, e você vai ver o reviravolta que vai acontecer. Oração de Jabes. A oração de Jabes para mim é maravilhosa. A mãe rotula e estigmatiza o menino. O nome dele é Jabes. Onde ele for, que alguém perguntar qual é seu nome, meu nome é: eu fiz a minha mãe sofrer muito quando eu nasci. Mas ali, eu acho que são 3 ou 2 textos, né? Está escrito: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Você já viu a oração que aquele homem faz? Não, aquilo ali é um atrevimento. Irmãos, eu sou indignado com Jabes. Não conheço. Mas eu não me atrevo a pedir o que esse cara pediu. Como que esse cara se atreve a pedir isso? Você não tem uma outra oração daquela diante de Deus. Você não tem uma outra oração dessa de Gênesis a Apocalipse. Você não tem alguém orando como aquele cara orou. Como? Não sei. Só sei que ele falou: se o Senhor me enriquecer, alargar as tendas é enriquecer, né? Se o Senhor me enriquecer, se o Senhor me fazer próspero em todos os meus caminhos. Agora, o último pedido dele é que foi: se o Senhor me livrar de todas as aflições que os homens comuns sofrem. E é um suspiro dele, diz:
E o texto termina, e Deus lhe concedeu o que ele pedia. Então está na hora. Você acha que você é atrevido? Está na hora de você se levantar. Se levantar e entender quem é você. Você é filho. Você é filho. 3 estágios da vida cristã: servo, servo fiel, amigo, amigo íntimo, e filho, filho amado. Eu espero que você já esteja na fase do filho amado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Fecha teus olhos.